Olá, vamos continuar essa sequência, o cientista espiritual André Luiz. Hoje eu estou lendo ainda o capítulo 19 do livro Evolução em Dois Mundos, que o André Luiz escreve pela pena do Chico Xavier e do Valdo Vieira. Então, nesse capítulo está falando sobre reencarnação. Ele falou reencarnações especiais, particularidade das reencarnações, processo da evolução, semente do destino, ele vai falando. E agora, nessa lição 487, ele vai falar sobre 487, restringimento do corpo espiritual. Restringimento do corpo espiritual. Olha como é que o André Luiz diz, para que os cientistas possam vir entender depois. Ele diz assim: institutos de escultura anatômica funcionam, por isso, no plano espiritual. Laboratório que faz uma estrutura do jeito que vai reencarnar, às vezes faz molde, antes da reencarnação, molde, o modelo que ele precisa. Tem pessoas, às vezes, que vai precisar vir com alguns defeitos de algum órgão, e é feito um modelo, esse molde, como se fosse feito um modelo anatômico que ele vai precisar. Brunindo, formas diversas, de modo a orientar os mapas ou as perfigurações do serviço que nos reencarnantes competirá mais tarde atender. Corpos, membros, órgãos, fibras e células são aí esboçadas e estudadas antes. Olha bem, ele diz, estuda lá, tem um laboratório antes. Ele estuda o corpo que ele vai precisar, os membros, órgãos, fibras, células que aí se esboçam e são estudadas antes que se definam os primórdios da rematerialização terrestre. Porque nesses casos em que a alma oscila entre os méritos e deméritos, a reencarnação permanece sob auspícios de autoridades e servidores de justiça espiritual, que administra recursos a cada aprendiz da sublimação de acordo com as obras edificantes que lhe constem dos currículos da existência. Onde o André Luiz vai falar muito sobre isso, no livro Nosso Lar, ele vai descrever muito esse trabalho. Como no livro, no livro dos outros livros dele fala, mas Nosso Lar ele descreve esse departamento, fazendo isso, técnicos que trabalham nisso. Porque ele tem que ter um corpo que corresponda às necessidades dele. E, às vezes, esse corpo precisa sofrer alterações. Se tu vai ser cantor de ópera, ele tem que ter alterações nas cordas vocais para preparar para esse trabalho, dependendo do que ele vem. Às vezes ele precisa vir com a deficiência no membro, e isso é decidido antes, porque o corpo físico é formado pelo corpo espiritual, pelo perispírito, como o perispírito é formado pelo corpo mental. Então, tem muitas coisas aí que ainda o homem de ciência não começou a estudar. Imagina a surpresa deles quando entenderem que tem laboratórios especiais trabalhando esse processo de reencarnação. Para isso, os candidatos à reencarnação, em superioridade suficiente, de modo a supervisioná-lo com seu próprio critério e distante da inferioridade primitiva, que ele deles faria o escravo absoluto de herança física, são admitidas instituições hospitais em que magnetizadores desencarnados, bastante competente pela nobreza íntima, se incumbe de aplicar-lhes fluidos balsamanizantes que os adormeçam por períodos variáveis de conformidade com a evolução moral em que se anunciam, a fim de que os princípios psicossomáticos se adaptarem a justo restringimento em bases sonoterapia. Desse modo, regressa a berço humano nas condições precisas, recolhida novo corpo, qual operário detentor de virtudes e defeitos, a que se concede novo uniforme de trabalho e nova oportunidade de realização.
quando os cientistas forem entender o trabalho que é num processo reencarnatório para formar o molde de acordo com a necessidade deles, vai sofrer alterações, inclusive aqui na cromatina, para alterar os cromossomos dele, para poder a genética poder agir, ele vai sofrer alterações. Se ele soubesse que é estudado detalhes, e às vezes, é como ele diz, magnetizadores, às vezes faz do jeito, porque ele, inclusive, quando vai reencarnar, ele é como se ele diminuísse o tamanho do seu perispírito, ele diminui o perispírito para poder, esse novo momento que vai viver, e às vezes precisa entrar num processo sonolência para ele ir esquecendo o seu passado, para uma nova existência que vai começar aqui, há toda uma tecnologia, todo um estudo que é totalmente ainda desconhecido pelo mundo acadêmico. Ele não é desconhecido, mas eles vão estudar isso breve, porque a reencarnação é uma lei biológica. Breve eles saberão disso, que é uma lei biológica. E eles também entenderão isso, porque a alma, no processo evolutivo, precisa da reencarnação. Reencarnação será um capítulo imenso de milhares e milhares de pesquisas que os homens acadêmicos vão fazer e vão confirmar isso que o André Luiz está dizendo. Então, é um mundo imenso que está reservado, aguardando os pesquisadores sobre essas orientações do André Luiz. Até o próximo encontro nosso.